Hoje nossa live vai ser sobre parte trabalhista para o pessoal aí que está entrando. Nós vamos comentar algumas notícias envolvendo direito aí do trabalho, envolvendo problemas em ambiente de trabalho. Então, para quem quer entender algumas coisas e também saber, né, se já passou por uma situação dessa, vai ser um bate-papo legal, né, doutor? Sim, com certeza. Hoje vai ser mais um dia de muito esclarecimento. Com certeza. Bom, nós estávamos... Até separei uma notícia aqui para poder conversar com vocês de um caso envolvendo a Caixa Econômica Federal. Um fato curioso é que a gente sabe que as pessoas que trabalham em serviços públicos, normalmente em banco, lida com o público diariamente ali, é comum se deparar com pessoas intolerantes, nervosas e coisas do gênero, né? Então, o tratamento ríspido e intolerante é muito corriqueiro, é algo que está sempre acontecendo. E partindo dessa ideia, esse caso em especial da Caixa, o que me chamou a atenção é que essa trabalhadora era aquela que trabalhava no autoatendimento ali e tirava a senha para o pessoal, né? E ela sempre relatou para o pessoal ali, os superiores dela, essa questão de falta de respeito dos clientes, como eles tratavam ela, né? Era um negócio bem complicado. E aí, diante dessa situação, a empresa não tomou nenhuma conduta para cessar esse comportamento dos clientes. Então, assim, não adotou colocando nenhum trabalhador para ajudar ela, até porque hoje a gente sabe que as empresas estão reduzindo, os grandes bancos estão reduzindo o contingente de trabalhadores para agilizar alguma coisa e tal, até economizar. E aí, em razão disso, acaba sobrecarregando. E nessa sobrecarga, quem paga o pato é quem está na linha de frente, né? E essa moça foi ofendida por uma cliente, não foi nem por um colega de trabalho. Uma cliente ficou irritada por causa da senha, virou para ela e falou assim, olha, você é muito lerda, esse atendimento é merda. E começou a desferir, e no meio dessas ofensas, que é uma lástima, infelizmente, né? A moça falou negra do cabelo duro. E isso ofendeu a dignidade dessa trabalhadora, né? E fez com que ela entrasse com ação para pedir uma indenização, não contra a cliente, mas contra a empresa. E na Justiça do Trabalho, a Caixa saiu condenada a pagar R$20 mil de indenização por danos morais no caso dessa moça, porque ela foi ofendida pela cliente. E aí que surge a grande questão aí para o pessoal que está acompanhando. É comum, às vezes, algum empregador, patrão, chegar para o advogado da empresa ou numa consulta, falar assim, mas eu não tenho responsabilidade, não fui eu que xinguei, né, o funcionário, não fui eu, não foi um trabalhador meu, foi um terceiro. E aí que vem o grande problema de tudo isso. Poucas pessoas sabem, mas tudo que acontece dentro do ambiente de trabalho é de responsabilidade da empresa. A empresa deve, por uma determinação da lei, ela deve manter um ambiente de trabalho saudável, né? Então, o funcionário ele tem que ter condições mínimas de trabalho sem ferir a dignidade dele para que ele possa exercer aquilo, né? E cabe à empresa, então, dentro daquilo que a justiça vem aplicando, a gente sabe que isso, volta e meia, está batendo na justiça, e as decisões são sempre no mesmo caminho. Não sei se você vê dessa forma também, mas sim, a empresa ela tem, né, que preservar essa questão do ambiente de trabalho. O fato, igual eu reportei da Caixa, ela levou para os superiores hierárquicos o problema. Então, assim, a empresa... Esse é um ponto importante. Eu não sei, você já pegou casos assim, né, em que a empresa, muito embora foi reportada sobre a situação, não tomou nenhuma conduta, né? Sim, nós tivemos casos envolvendo uma usina aqui da região, casos de assédio moral, em que, no caso aí, não foi um cliente, mas foi a fiscal da trabalhadora, que adjetivava ela de lerda,
vagabunda, chegou a chamar uma delas de cabelo de bombril, tartaruga, e elas chegaram a levar ao superior da fiscal, né? E não aconteceu nada. Não tomou nenhum tipo de providência para que fosse cessado essas ofensas. Então, a usina, no caso, foi condenada acertadamente, e cai muito nessa questão que você trouxe sobre a responsabilidade do empregador em garantir um ambiente de trabalho saudável, ainda mais quando a própria trabalhadora leva o fato, reporta o fato para os seus superiores e permanece a situação como está, né? Exatamente. Até vou pegar aqui a questão que o Cleito levantou. Deixa eu só botar um pouquinho aqui. Ó. Como a empresa poderia preservar essa situação, no caso da Caixa, né? E aí, Cleiton, respondendo isso, tem sim. Primeira coisa, conforme nós comentamos, ela reportou para a empresa que já vinha sofrendo algumas intolerâncias dos clientes da agência. A empresa sabia que somente ela, naquele contexto, não era suficiente para o trabalho. E não é novidade que há muitas empresas, às vezes, elas buscando reduzir custo, elas reduzem a quantidade de funcionário, e isso pode respingar na qualidade do trabalho. Porque como um ser humano, você imagina numa agência você ter que atender 30, 40, 50 pessoas no horário de pico, sozinho, entregando senhas e tal. Então, e demora, e o pessoal anda um pouco intolerante, anda um negócio complicado. Então respinga na pessoa, não tem como. Então, se a empresa adotasse uma outra política lá dentro, como uma forma de facilitar o atendimento, colocar alguém lá dentro para repreender esses clientes que agiam dessa forma, para poder representar essa trabalhadora, o gerente da agência, chegar, no caso ali, como foi dito, a empresa mesmo recebendo essas queixas dela, não fez nada. Então, esse é o problema. A omissão da empresa em dar uma solução para aquele problema é que leva à condenação, né? Então, assim, essa questão do xingamento é uma coisa que poderia ter sido evitada por várias outras formas. Agora, nós não podemos esquecer também que quando falamos de empregador, de relação de trabalho, a responsabilidade do empregador ela é objetiva. Então, para quem não entende desse aspecto jurídico, o que seria objetivo? Independentemente da empresa ter culpa ou não, ela vai responder porque o trabalho em si que a empresa desempenha, ela é de risco. Então, é arriscado isso acontecer, é previsível que isso pode vir à tona. Então, a lei fala que nessa situação, a empresa responde mesmo que não tenha culpa. Então, esse fato, o empregador ele vai ter responsabilidade por esse motivo. Ela é objetiva, independentemente dele ter culpa, né? É risco do negócio. Viver é um risco. Estar vivo é um risco. Então, montar uma empresa vai ter esse risco. Você tem o risco disso acontecer. O que pode, talvez, na minha visão, não sei se você também concorda, Dr. Denner, talvez alguns comportamentos, algumas políticas para reduzir essa possibilidade desse risco. Mas risco zero não existe. Não existe, não existe. Eu não sei se você vê dessa forma. A empresa ter a proatividade em adotar, nesse caso concreto, e envolvendo o assédio de um modo geral, políticas de conscientização para que esse tipo de coisa seja evitado ou diminuído no contexto do ambiente do trabalho, eu acho que é bom tanto para o funcionário e também é bom para a empresa. Porque um bom ambiente de trabalho faz com que o funcionário produza mais. Produzindo mais, a empresa vai, por consequência, colher os frutos. Com certeza.
O Cleiton até trouxe um caso aqui, ó, em uma empresa onde exista vários funcionários, onde um funcionário brinca com o outro, dessas brincadeiras gera uma ofensa. Nesse caso, a empresa pode ser responsabilizada? Bom, casando com o que nós estamos falando aqui, o caso da Caixa Econômica, lembrando que a ofensa partiu de um cliente para com a trabalhadora. Nesse caso que você mencionou, Cleiton, onde há uma agressão entre trabalhadores, a empresa é sim responsável por dois motivos. Uma recai nisso que nós comentamos, na questão da responsabilidade objetiva. A duas é relacionado que a empresa ela responde pelos atos praticados pelo seu funcionário durante o tempo que ele está trabalhando. Então, se o trabalhador, e aqui deixa eu só fazer uma ponderação, quando eu falo responde, é só na esfera civil. No aspecto criminal, isso não é passado para a empresa, mas no aspecto civil, ou seja, de reparar financeiramente e até de outras formas a pessoa, isso sim repassa para a empresa. Então, tanto o Código Civil que reporta isso, né? Que a empresa responde pelos atos que o seu trabalhador exerce durante as atividades. Aí mora o ponto. Se o cara, um funcionário, ele xinga o outro, ele ofende o outro dentro do trabalho, a empresa é condenada por esse trabalhador que foi ofendido, que foi e tal, e ela tem que pagar uma indenização para ele. A empresa poderá ingressar com uma ação de regresso contra o trabalhador que gerou essa ação, porque ela foi lesada. Então, ela pode depois ir contra o trabalhador. Se vai receber ou não, isso é uma outra conversa. Mas o direito de processar, a empresa tem depois de entrar contra o trabalhador que causou o dano, em caso de ofensa, né? Então, trazendo aí a ponderação que ele fez, o empregador tem sim que prezar pelo ambiente de trabalho. Ofensas feitas tanto pelo cliente quanto por outro trabalhador gera a responsabilidade do empregador. Então é bom que ele tenha essa noção, é bom que sempre tenha esse olhar para não ter problema depois de ser surpreendido, né? Exatamente. E só fazendo uma última ponderação do que nós estamos comentando sobre essa questão do assédio, no caso foi até injúria racial, né? No caso dessa trabalhadora. Foi um crime, inclusive, né? Foi um crime. E um fato que dá para a gente pensar é o seguinte: ambiente de trabalho, quando nós falamos de ambiente de trabalho físico, é fácil compreender. Só que nós estamos na era digital. Nós estamos na era em que o ambiente de trabalho ele sai desse aspecto físico e vai para o digital, vai para o celular. E então é muito comum que em atendimentos online há agressões contra o trabalhador. Então, se essas agressões também acontecer via mensagens, via áudios, grupo de WhatsApp, grupo do WhatsApp, essas coisas, a empresa ela responde, porque cabe a ela também manter esse ambiente de trabalho virtual saudável, né? Então, é uma ponderação que precisa ser considerada, porque senão as pessoas acham que é só dentro das 4 linhas da empresa ali. E não é só isso. A gente sabe que hoje o ambiente de trabalho também se tornou digital. Então, eu acho uma decisão muito coerente, né? Muito interessante, porque traz à tona essa questão que é a responsabilidade da empresa. A pessoa que é empregador, o empresário, ele tem que desenvolver essa política de cuidado dentro da empresa. Ele tem que ser o chato. Eu falo que o empregador, o patrão ali, ele não tem que ser pai. Ele tem que cumprir com o papel dele que está na lei. Ó, o que você tem que fazer? Porque a lei determina. Faça isso, para de ser bonzinho, passar a mão na cabeça, porque através disso você evita muitos problemas. Não falo nem de relacionamento comportamental entre trabalhador e empregador, mas eu falo mesmo de evitar problemas com o terceiro. Então, se o empregador puder ter essa consciência, né, então é uma questão. O Cleiton falou, chamar o coleguinha de bolsonarista retardado gera indenização para o empregador? Depende. Se tiver dentro de um contexto onde há uma brincadeira, ou seja, se é um grupo específico voltado, foi até bom que ele levantou essa pergunta, né? Se é um grupo voltado para essa finalidade,
de entretenimento e de brincadeiras e tal, coisas que é comum é uma coisa. Agora, se é num grupo ou num outro contexto, onde é tratado coisas do trabalhador, de trabalho, melhor dizendo, aí gera. Inclusive, foi bom ele citar... E chamar de tonto. Poucas pessoas, né? Poucas pessoas sabem, mas o empregador tem o direito de entrar com uma ação e pedir indenização contra o trabalhador, sim. Então, se houve uma ofensa contra o empregador, ele tem o direito de entrar com uma ação trabalhista, né, contra o trabalhador e cobrar, sim. Então, eu acho que é essa ponderação desse caso que eu trouxe aí para a gente conversar, né? E, doutor, qual foi o outro caso que você viu, que a gente tinha comentado? E um caso muito interessante também, que o TST julgou nesse ano, salvo engano, em março. É um caso que envolve o conceito de dano existencial. Antes de entrar no mérito da notícia, é preciso esclarecer para o nosso público o que seria o tal do dano existencial. O dano existencial, ele se configura a partir do instante em que o empregador impõe uma situação, impõe um contexto ao trabalhador que impeça que este usufrua da sua vida cotidiana. Usufrua de lazer, de atividades esportivas, atividades espirituais, etc. Convivência com a família. Então, tudo aquilo que o empregador, todo o contexto que o empregador impõe ao trabalhador, que impeça que esse tenha uma vida saudável fora do ambiente de trabalho, gera dano existencial. É um conceito relativamente recente no nosso direito e que o TST vem aplicando. No caso da notícia aqui, uma empresa impediu que a trabalhadora, na verdade foi um banco, né, o Banco Bradesco, impediu que a trabalhadora usufruísse de suas férias por 17 anos. Caramba. Né? A sentença de primeira instância reconheceu o dano, o Bradesco recorreu, o TRT reformou, tirando a indenização, mas o TST reformou a decisão de segunda instância, aplicando uma indenização no valor de R$50 mil em favor dessa trabalhadora. Então, é bom destacar que no TRT da sexta região, que afastou a indenização, o desembargador ele disse que o dano aí, no caso, tinha que ser comprovado, o prejuízo não foi comprovado. O TST, acertadamente, na minha opinião, disse que não. Seria meio óbvio para o nosso público entender que uma trabalhadora que fica 17 anos sem tirar férias, ela foi prejudicada no seu direito, no mínimo, à convivência com a sua família. No mínimo. Sem dizer o lazer, uma viagem, etc. Sim. Então, é um caso que, por óbvio, não precisa de comprovação do dano, porque o próprio fato em si já é o dano. A situação, eu até faria uma ponderação do que você comentou, o seguinte, quando o empregador contrata um trabalhador e paga o salário, você está comprando desse trabalhador X horas no mês. Você não está comprando a vida do trabalhador. Sim. Infelizmente, nós temos uma questão cultural que antigamente o trabalhador era o escravo da brincadeira. O patrão era dono da vida do trabalhador. E dentro das relações hoje de trabalho, a gente percebe que em alguns lugares as pessoas acham que elas são donas dos trabalhadores. E isso diante da nossa cultura. Mas, né, com esse novo formato de entendimento, a gente percebe que a justiça ela quebrou essa ideia. Você não é Sim. dono do trabalhador. Você compra, no caso hoje, vamos falar de um modo geral, você compra 220 horas daquela pessoa. Ponto. Por um X que vocês combinaram. Durante aquelas 220 horas que, se a gente fizer as contas básicas aí, daria isso, essas horas
você tem o direito de cobrar ele para fazer as atividades. Agora, o que ele vai fazer depois ou não, a empresa não tem esse poder, né, de ir lá e querer e tal. Então, a empresa não é dona do trabalhador. Exatamente. Ela contrata X horas lá daquela pessoa para fazer. Infelizmente, ainda tem gente que não tem essa mentalidade. Não tem, infelizmente. E aí ela acaba achando que é dona da pessoa. E aí o dano existencial que você comentou, eu até vi esses dias atrás um estudo falando que na Europa, vamos falar da redução do trabalho, né, da carga horária, porque nós temos enraizado também um aspecto cultural de que quanto mais horas trabalhada, mais resultado se tem. Sim. E a gente sabe que não é bem assim. Existe essa situação, sabemos que isso é possível, no entanto, isso não é absoluto. Né? Agora você imagina, trazendo para essa moça, 17 anos trabalhando sem folga, sem uma férias, quanto era o rendimento dela? Será que trabalhar 12 horas por dia, chegar na empresa às 8 da manhã e sair às 8 da noite, quer dizer que essa pessoa produziu? Quer dizer que essa pessoa fez o que tinha que fazer? Não necessariamente. E a gente sabe que uma das causas que leva, às vezes, à extensão da carga horária é a improdutividade no tempo que a pessoa tinha para trabalhar. Que ela estava cansada, aquilo que ela poderia fazer em 3, 4 horas, ela faz em 6, 7 horas, porque ela está mentalmente exausta, então leva a esse comportamento. Esse ponto que você mencionou é de extrema importância, não só para as férias, mas também para o dia a dia. Sim. Jornadas de trabalho exaustivas podem tirar desse trabalhador a produtividade. E aí a produtividade, no exatamente. lucro da empresa. Exatamente. Ela acaba refletindo. Então, é um efeito cascata, né, Roberto? Isso. Eu vi então, eu ia trazer a questão do estudo lá fora, que eles estão reduzindo a carga horária de trabalho na semana para poder, depois de muitos estudos, muitos testes, eles chegaram à conclusão em alguns países da Europa que a redução melhora a produtividade. E aí está permitindo as empresas manterem ou, em muitos casos, aumentarem o lucro em razão do trabalhador. Está mentalmente bem, está cuidando da vida, está vivendo uma vida melhor, e aí consegue produzir melhor dentro da empresa. Então, infelizmente, é um problema cultural. Nós ainda vamos passar por isso por um tempo, mas eu acho que, aos poucos, aqui no nosso país, as coisas vão acontecendo, né? Precisa acabar essa rixa eu falo assim, acabar a rixa de empregado e empregador. E sentar e falar, eu vou te ajudar, você me ajuda, e o negócio acaba fluindo, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Pois não. Pode falar. Não, é interessante o que você trouxe sobre esse fenômeno na Europa. Salvo melhor juízo, recentemente eu li uma notícia no Diário da Região que uma empresa aqui de Rio Preto está adotando, só que na questão semanal, né? Tá permitindo que os funcionários folguem na sexta, no sábado e no domingo, né? E como você muito bem trouxe, é um efeito cascata. Se o empregado está bem mentalmente, ele vai produzir mais, logo, por óbvio, a empresa vai ter um lucro maior. Agora, se você impõe ao funcionário uma jornada constante de 12 até 14 horas por dia, é óbvio que essa pessoa é um ser humano, não é um robô, né? Essa pessoa vai ficar mentalmente cansada e não vai ter rendimento satisfatório no trabalho, né? Isso é uma questão até que lógica. Uma questão até que lógica. E muitas as pessoas não enxergam. O ponto que você está falando é o seguinte: não é que não possa o trabalhador fazer hora extra, não é que não possa existir casos pontuais em que você precisa trabalhar aos finais de semana, passar um pouquinho da hora do comum. Isso, em momentos pontuais, é muito bem-vindo. Né? Às vezes a empresa adquire uma demanda ali,
Vamos dar um exemplo prático. Questão da época da pandemia. Era muito comum você ver que durante o período que o negócio estava pegando mesmo, clínicas trabalhando de segunda a segunda. Por Sim. 2 meses, por 3 meses, Sim, era sim. uma questão pontual. Pontual, Agora, a exato. partir do momento que você torna isso uma regra, anos levando a finco, aí que gera Exato. problema, né? Aí Então, que gera problema. não é que a pessoa não possa fazer hora extra. Pode e deve quando for necessário. No entanto, isso não pode se tornar uma regra, porque aí vai gerar problema, né? De produtividade. Exatamente, exatamente. Como você muito bem disse, empregado e empregador é uma relação contratual, né? O empregador, como você, repetindo o que você disse, não é dono do empregado. Sim. Ultimamente a gente está vendo aí, né, nesse período, alguns empregadores querendo até mandar no voto do empregado, né? É uma coisa que não tem cabimento. Isso tem bastante. Até comentamos, acho que na live passada, né, que o empregador não poderia exigir do trabalhador ele votar Exato. ninguém. O que o Então, Ministério Público do Trabalho está recebendo de denúncia de assédio eleitoral é coisa fora do comum. Só voltando aqui, ó, o Luiz Fernando perguntou se o empregado que chama o empregador de retardado. Se for dentro de um contexto de trabalho no dia a dia aqui, ou mesmo num grupo onde se trata somente sobre assuntos sérios, sobre assuntos de trabalho, eu não vejo outro caminho a não ser a empresa, sim, advertir, a depender da situação, pode sim até mandar embora o cara por justa causa. Agora, se for num contexto onde há uma brincadeira, caindo naquilo que eu havia comentado, que o Cleiton levantou, aí eu não vejo situações para aplicar justa causa, porque hoje tem grupos e grupos, né? Então, num grupo, se você trata só zoeira, onde todo mundo existe brincadeiras mútuas, isso aí eu não vejo problema. Agora, se é num ambiente do grupo de trabalho, onde tudo só é tratado coisas sérias, aí eu vejo problema, nesse caso. Né? Então... Sim, há de se ter também uma certa... uma noção de uma certa dosimetria, né, no caso. Como você disse, se é um grupo em que há brincadeiras, em que não é um grupo ligado ao trabalho diretamente, não tem porquê a gente... Não vejo problema também. A gente falar de justa causa. Justa causa ou só danos morais? Bom, pode ser os dois. Pode ser os dois. Não necessariamente eles estão vinculados, mas você pode, num caso de ofensa à honra e à imagem da pessoa, você pode sim demitir o trabalhador por justa causa diante desse fato e também entrar com uma ação para pedir indenização diante desse contexto. Isso também é possível. Mas não necessariamente toda justa causa gera danos morais. Isso é bom deixar claro para não ter problema, né? Você pode demitir o cara por justa causa, mas não ter nenhuma lesão aí na moral. Então, eu acho que era isso, né, que a gente trouxe aí para o pessoal, dois pontos que são situações corriqueiras. O pessoal que passou aqui na live, muito obrigado, vocês que participaram. Essas informações, espero que isso possa ter contribuído para você, entender um pouco mais sobre o ambiente de trabalho, o que acontece, a responsabilidade é de quem, como deve se agir. Todo mundo tem o direito de descansar, todo mundo tem direito à dignidade, inclusive o empregador tem a dignidade a ser preservada também. Então, esse respeito mútuo tem que existir. E fica aí uma dica, né, para quem tem empresa, dá uma cuidada do ambiente de trabalho, porque brincadeiras podem gerar problemas que às vezes a pessoa não imaginava. Então, precisa ter um controle para o negócio não sair fora, né, porque senão aí vira bagunça. E com relação aos clientes também é bom ficar atento para não ser surpreendido com situações. E eu falo que quando o trabalhador reporta um problema, quem é o gestor da empresa, ele tem que ir atrás e verificar aquela situação para não deixar passar. Né? Não é, você está aí, se vira e eu não estou nem aí, dá teus pulos e resolve. Você já é adulto, não. Essa frase em ambiente de trabalho não cola, o empregador não tem que ir lá aplica. e resolver. Ele é o pai da relação, tem que ir lá agora e resolver o problema que está acontecendo lá para não ter problema, né? Não gerar situações. Doutor Denner, obrigado por esse bate-papo.
E em breve a gente volta com outros assuntos aí. Se Deus quiser. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Um abraço. A todos uma boa tarde. Tchau, tchau.